Você que Tá, abriu a sala? tô gravando. Ah, beleza. Então, é que você que abriu a sala, então eu não consigo. É você que grava aí, depois você me manda. Depois eu te passo, tá? Show. Pode continuar. Então, eu trabalho com transtornos de alimentação desde a minha faculdade e quando eu me formei, eu já comecei a abordar esse assunto. Deixa eu só fechar os microfones aqui, porque tá dando um ruído. Pronto. Então, quando eu me formei, eu já comecei a abordar esse assunto no consultório, já comecei a trabalhar com isso, já, né, fui em busca dessas pessoas, porque é uma demanda muito alta que a gente tem, muitas pessoas mesmo que têm hoje, né, no Brasil, problemas com alimentação e excesso de peso, e aqui em Uberlândia, pouquíssimas pessoas trabalham, pouquíssimos psicólogos, né, que eu digo, trabalham com essa questão de transtornos alimentares, com compulsão alimentar. Então, além de ser uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que demanda muito, tem muito público, né, e tem poucos profissionais. Então, eu gosto, né, de trabalhar muito com isso. Eu estou fechando aqui os microfones, mas no final eu vou abrir para dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo do que eu for falando aqui, guarda para o final que eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, eu já fiz muitos grupos de emagrecimento, já fiz muitos em parceria com uma nutricionista, que é minha parceira, e também já fiz alguns grupos só meu, né? Só abordando a parte da psicologia. E hoje, eu e o Lúcio combinamos essa aula com vocês. A gente também já fez grupo, eu e o Lúcio, né, Lúcio? A gente já fez também grupos de emagrecimento, a gente teve resultados muito legais, muito bacanas, e eu adoro trabalhar com isso. E hoje a gente combinou essa aula para vocês, esse bate-papo, né, na verdade, para até assim eu mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês e para vocês me conhecerem, porque eu quero também, no final, fazer um convite muito especial para vocês. Então, quem entrou, a nossa aula hoje vai ser rapidinho, prometo que eu não vou demorar muito, porque hoje é sábado, a gente quer curtir a família, quer descansar um pouco. Então, eu prometo que não vou passar muito além de 40 minutos, tá? E aí, no final, vocês ficam até o final, que eu quero fazer um convite muito legal para vocês. E é um convite, assim, uma oportunidade muito legal e gratuita para vocês participarem comigo. Então, vamos lá. Ô, Lúcio, você quer falar alguma coisa ou eu posso começar? Não, Ju, pode começar começar já agradecendo você aí por ter gerado essa disponibilidade, né, para estar falando com a gente aqui. Eu acho que muitas pessoas aí, eu sempre falo para você aí, sempre nos questionários que a gente traz aí, sempre o ponto principal aí que o pessoal sempre comenta é a questão da ansiedade, é a questão da compulsão alimentar. Então, só agradecer mesmo, desde já, pela disponibilidade de tempo aí, que a gente possa absorver o máximo aí. Pessoal, ó, pode ir, sempre que tiver qualquer dúvida aí, qualquer coisa manda no chat, vai guardando aí. Vamos sugar a Ju aí ao máximo aí, aproveitar que ela já tem um vasto conhecimento sobre nesse assunto, né? Nesses assuntos principais que a gente vai tratar hoje. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, ou anota, ou manda aí no chat também. E aí, no final, como ela disse, vai abrir o microfone, então a gente poder realmente se interagir aí. Fechou? Ju, fica à vontade. Pode tacar o pau aí. Obrigada, eu que agradeço também por conversar com esse pessoal bacana aqui. Então, vamos começar, não vamos enrolar muito não, deixa eu só aceitar mais uma pessoa que está aqui para entrar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu preparei um materialzinho só para vocês irem seguindo também, né? Desculpa. Já fechei aqui. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre a ansiedade e a alimentação, né? Como que a ansiedade influencia na alimentação. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, né, que eu acho importante, eu sempre falo, é que a ansiedade, ao contrário do que todo mundo pensa, todo mundo acha que a ansiedade é um sentimento negativo, né, uma emoção negativa.
E quando a gente fala de emoções, a gente nem deve falar de emoções positivas e emoções negativas. Eu acredito, e tem estudos que falam, que toda emoção é de alguma forma importante para nós. Né? Então, a gente tem momentos de emoções mais baixas, que são tristeza, ansiedade, raiva, e tem as emoções mais altas, né? Que são mais a felicidade, a alegria, o entusiasmo. E aí, a gente falando hoje de ansiedade, eu quero que vocês, primeira coisa que vocês entendam, gente, é que a ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano. Ele é importante para a gente, né, em vários momentos e de várias formas. E aí eu não quero que vocês, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo, parando de pensar que a ansiedade é ruim e entendendo que a ansiedade tem o seu lado positivo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai entender aqui hoje. Então, a ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, né? Às vezes a gente acha que só a gente sente, que só a gente fica, né, ansioso, e não, é uma emoção que todo mundo tem. É uma emoção que começa lá nos primórdios da humanidade, então ela existe já há muitos anos, esse sentimento, essa emoção. Ela vem do medo, tá? Então, o medo é uma emoção básica, e aí a ansiedade está muito atrelada ao medo. Se a gente for pensar lá nos primórdios, quando começaram a humanidade mesmo, né, a surgir lá no Homem das Cavernas, as pessoas naquela época precisavam da ansiedade para poder se proteger, para poder se resguardar, né, de problemas, de situações que poderiam ocasionar riscos à vida, né, e à saúde delas. Então, eu até falo que se não fosse ansiedade, a gente não estaria aqui hoje. Porque já que a ansiedade é ligada ao medo, vamos pensar, o homem naquela época precisava sair para caçar. Se ele não tivesse medo, se ele não ficasse ansioso, ele não ia se preparar para aquela situação. Então, a ansiedade, ela faz a gente se preparar, né, para situações desconhecidas que a gente não conhece, que a gente vai enfrentar, que a gente nunca enfrentou. E aí, um homem, então, por exemplo, quando precisava sair para caçar, ele ia se armar, né, para poder caçar. Se ele visse um perigo, ele não ia lá, ou ele ia se proteger dos perigos. Então, ele evitava, por exemplo, pular de penhascos, pular em rios que não sabia nadar, né? Então, tudo isso por causa do quê? Do medo, da ansiedade. Então, sempre que a gente fica ansioso para alguma coisa, a gente fica ansioso para coisas que a gente não sabe como vai ser, né? Para situações, para acontecimentos que a gente ainda não viveu, que a gente não sabe qual vai ser o resultado. E aí, o que a gente precisa? Usar isso a nosso favor. Se eu estou ansiosa para uma situação que eu não conheço, então eu preciso me preparar para ela. É a ansiedade que vai me fazer me preparar. As pessoas que não são tão ansiosas, pessoas que levam as coisas mais ou menos nas coxas, elas não vão bem na vida, né? Nem em sociedade, porque elas vão enfrentar uma situação sem se preparar. Então, é a ansiedade que faz a gente viver, que faz a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Então, a gente precisa entender o lado positivo dessa emoção e sempre que a gente estiver ansioso, a gente lembrar disso, pensar, nossa, talvez eu estou levando a ansiedade para um lado ruim, pensando de uma maneira ruim desse sentimento, mas o que eu posso aprender com ela agora? Né? Então, se eu estou ansiosa, por exemplo, para viajar, eu vou fazer o quê? Arrumar minhas malas, eu vou pesquisar a previsão do tempo para ver se lá vai chover, se vai estar frio, para eu pensar o que eu vou colocar na minha mala. Então, eu vou reservar um hotel, eu vou comprar uma passagem. Então, isso é fruto da ansiedade. A pessoa que não fica ansiosa, ela não arruma mala, e aí chega na hora de viajar, não sabe o que vai levar, é aquela confusão. Ela não, por exemplo, não olha um hotel e aí chega lá, não tem lugar para ficar. Então, tá vendo que as coisas são mais difíceis para quem não é ansioso, para as pessoas que não se preparam? Então, vamos entender a partir de hoje o lado positivo da ansiedade. Quando que a ansiedade se torna um problema? Quando ela é excessiva, quando ela acontece em situações que não são um perigo para nós, tá? Então, eu até coloquei aqui a comparação com um alarme falso, um alarme quebrado, vamos dizer assim, né? Então, vocês já viram, já devem ter presenciado, quando passam aqueles carros de som
bem alto na rua e sai disparando os alarmes dos carros que estão estacionados, né? Isso é um exemplo de um alarme falso, porque o alarme do carro serve para quê? Para falar para a gente que alguém está tentando roubar aquele carro, ou que quebrou o vidro, ou que alguma coisa aconteceu. Quando esse alarme toca e não é um ladrão, é um alarme falso. Então, vamos relacionar isso com ansiedade. A gente tem que sentir ansiedade em situações, né, perigosas, em situações que a gente não conhece, para a gente se preparar para elas. Mas quando a gente sente ansiedade em uma situação que não é um perigo, aí sim essa ansiedade ela está desregulada e aí ela passa a ser excessiva em momentos que a gente não deve sentir ansiedade. Então vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tinha que preparar essa aula aqui para vocês. Eu fiquei um pouquinho ansiosa? Fiquei, porque eu não sabia como se ia ter gente aqui para me ouvir, eu não sabia como que vocês iam me receber, mas essa ansiedade boa, né, me fez preparar essas coisas para vocês. Mas já pensou se eu fico tão ansiosa a ponto de pensar o que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão me julgar? Será que elas vão gostar de mim? Será que eu não vou errar tudo que eu vou falar? Aí começa a ser uma ansiedade muito excessiva. E aí começa a me atrapalhar, né? Porque aí eu começo a pensar demais naquela ansiedade e aí eu não faço o que eu preciso fazer. Então tenta pensar você, na sua vida, na sua rotina. Em que momentos que você percebe que a sua ansiedade é excessiva? Em que momentos que você percebe que a sua ansiedade, em vez de te ajudar, te atrapalha? Então você tem que fazer um trabalho, ou você tem que fazer alguma coisa, entregar alguma coisa para alguém, né? E aí você fica ansioso demais, ansiosa demais. Então, começa a pensar, começa a reparar esses momentos, em que momentos que isso acontece, porque se a ansiedade está te atrapalhando, ela está em excesso, e aí a gente precisa cuidar disso. Né? Então, um pouquinho de ansiedade é normal, mas se ela começa a ser um alarme falso, se você começa a ficar muito ansioso em situações que não são um perigo para você, então você tem que ficar alerta, porque aí já está ficando um problema. E a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, influencia os nossos comportamentos, inclusive o comportamento alimentar, que é o que a gente vai falar hoje, né, da alimentação. Por que que a gente come mais quando está ansioso? Essa semana eu até fiz uma enquete no meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, Juliane Pimenta, psicóloga, e eu perguntei para as pessoas se quando elas estão ansiosas, se elas comem mais ou comem menos. Algumas pessoas até responderam que comem menos quando estão ansiosas. E aí existem pesquisas, né, para os dois lados. Tem pesquisas que falam que a ansiedade aumenta a fome, né, a vontade de comer, na verdade. E tem pesquisas, poucas, mas que falam que a ansiedade, dependendo do motivo da ansiedade, você pode sentir menos vontade de comer. E aí tem pessoas que emagrecem quando estão num transtorno de ansiedade. Mas hoje a gente vai falar da ansiedade que faz a gente engordar, né, desses momentos, dessas situações, né, que a gente acaba tendo mais vontade de comer quando está ansiosa. Se é o seu caso, então hoje a gente vai falar com você. Tudo começa, gente, nos nossos pensamentos, né? E aí essa é a base da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha da terapia que eu sigo e que é a mais recomendada para transtornos alimentares e emagrecimento. O que essa linha da psicologia fala? Que as nossas emoções, elas vêm dos nossos pensamentos. Ah, mas como assim? Quando eu estou ansiosa, eu não consigo saber o que eu estou pensando. E aí que é o problema, né? A gente não tem o hábito de identificar o que a gente está pensando. A gente tem mais facilidade de identificar o que a gente está sentindo. Por quê? Porque a gente aprende lá na escola quais são as emoções. A gente aprende o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo, o que é felicidade. Mas ninguém ensina a gente a identificar o que a gente está pensando. A não ser que a gente vai fazer um curso de psicologia ou que a gente vai fazer terapia. Só nesses dois momentos que a gente aprende, senão a gente não aprende. E aí a gente ignora isso, né? A gente ignora o que a gente pensa, a gente começa a considerar só o que a gente está sentindo. E aí eu tô aqui hoje para ensinar um pouquinho disso para vocês também, porque é muito importante. Já que a ansiedade influencia a nossa forma de se alimentar, já que a gente come muito quando está ansiosa, então a gente precisa entender o que que faz a gente ficar ansiosa, né? Porque senão a gente não tem como resolver o problema. Então, como que a gente vai identificar o que faz a gente ficar ansiosa? Começando lá nos pensamentos. Então, é um ciclo que acontece, tá? Então, a gente tem os pensamentos negativos, esses que a gente tem dificuldade de identificar.
E esses pensamentos são preocupações, são coisas que a gente acha que vai acontecer, suposições, né? Muitas vezes sem fundamento. E muita parte do que a gente pensa são coisas assim que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, o ansioso, ele gosta demais de prever as coisas, de organizar as coisas. São pessoas assim que gostam de ter tudo sob controle, né? Então, elas querem ter certeza de tudo. E aí, esse é o problema. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não vai saber tudo, que a gente não vai ter o controle, e a gente precisa assumir isso. A gente precisa entender isso, tá? Então, se você já está ansiosa com alguma coisa aí da sua vida que vai acontecer, que você não sabe como que vai ser e está aí preocupada, já vamos começar a pensar. Muitas coisas você pode sim mudar, mas muitas delas você não pode mudar e você vai ter que aceitar. Assim como você vai ter que aprender a aceitar a sua ansiedade, porque ela vai acontecer em vários momentos da sua vida. E enquanto você estiver brigando com essa ansiedade, mais você vai sofrer. Então, em alguns momentos é importante a gente aceitar que a gente está ansioso. Então, tudo começa lá nos pensamentos. Então, primeira coisa, né? Tem uma situação, um acontecimento que eu estou vivendo, e aí eu começo a ter pensamentos sobre isso. E eu começo a pensar, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Né? Então, a gente começa com os nossos pensamentos negativos. Muitos desses pensamentos são tão automáticos que a gente não percebe, que a gente não identifica. E esses são os mais perigosos. Desses pensamentos, a gente tem as emoções. Então, são os pensamentos negativos que geram em nós as emoções negativas. No caso que a gente está falando aqui, a ansiedade, o medo, né? E tudo que está relacionado. E aí, a partir dessa emoção, a gente vai ter comportamentos negativos também, onde entra a alimentação em excesso, né? Ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer que é negativo. Se a gente vai brigar com alguém, se a gente vai tacar as coisas no chão, se a gente vai chorar, entrar pro quarto, né? E ficar isolado. Enfim. Então, vamos entender esse primeiro ciclo, tá? Pensamento, emoção, comportamento. Esse é o ciclo do que acontece com a ansiedade. Então, quando a gente se encontra numa situação de ansiedade, a gente já vai começar a imaginar, peraí, o que eu estou pensando que está me deixando ansiosa? Então, esse é o primeiro passo, tá? Vamos lá. Dito isso, a gente tem que falar sobre o ato de comer. Comer não é automático, igual pensar é automático, né? Dirigir, a gente, quem sabe dirigir, faz isso de modo automático, mas comer não é automático. Mas aí eu quero perguntar, numa situação de ansiedade, vocês já passaram pela experiência de comer um pote de sorvete sem se dar conta? Ou um pote de pipoca? Ou um sanduíche inteiro? Ou uma pizza inteira? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Comer não é automático, porque se fosse, a gente comia reboco de parede, a gente comia mesa, a gente comia copo de vidro, né? Então não é, a gente não sai comendo tudo que a gente vê. A gente pensa no que a gente vai comer, né? Por que quando a gente está ansioso, a gente não tem vontade de comer ovo cozido? A gente tem vontade de comer batata frita, a gente tem vontade de comer sanduíche, a gente tem vontade de comer chocolate. A gente tem vontade de comer alface quando tá ansioso. Por isso que eu falo, gente, comer não é automático. Quando a pessoa fala assim pra mim, nossa, eu comi uma pizza inteira e não percebi. Ah, então você não percebeu. Você não estava prestando atenção naquele momento, naquilo que você estava fazendo. Mas que você pensou que você ia comer uma pizza, você pensou. Você não pensou que ia comer uma alface, né? Então, vamos entender isso. Funções biológicas do nosso corpo são automáticos, né? A batida do coração, a digestão, isso são coisas que a gente não controla. O comer, a gente controla, então ele não é automático, tá? E aí tem gatilhos, que são tanto situações quanto coisas, acontecimentos, né? Que fazem a gente comer sem perceber. E aí, por exemplo, abrir o armário e ver um pacote de bolacha, né? Abrir a geladeira e ver um monte de gostosuras lá. Então, quando a gente está sem fazer nada, por exemplo, a gente vai lá, abre a porta da geladeira, vê um monte de coisa gostosa e quer comer. Então, esse da geladeira, por exemplo, é um gatilho visual. Você viu e aí você sentiu vontade. Você nem estava sabendo o que você queria comer. Mas aquele gatilho visual, você vê aquilo lá, te deu vontade de comer. E aí, os seus pensamentos, eles vão determinar se você vai comer ou não. Então, a gente precisa ter um pouquinho de controle, né? Um pouquinho de
de consciência para poder controlar essa questão da alimentação, para a gente não ficar comendo sempre tudo a todo momento. E identificar esses gatilhos para diminuir a exposição a eles. Né? Então, a gente vai precisar identificar o que que faz a gente comer muito. Então, a gente tem aqui 5 tipos de gatilho, não vou me prender muito a eles, porque ainda tem umas coisinhas importantes para falar. Mas a gente tem gatilhos biológicos que vêm da fome, a gente tem gatilhos ambientais, que é ver um alimento ou passar na porta de uma padaria e sentir vontade de comer. A gente tem os gatilhos mentais, que são pensamentos sobre comida. A gente tem os gatilhos emocionais, que aí entra a ansiedade e outras emoções negativas que dão, né, vontade de comer. E a gente tem os gatilhos sociais, que é, por exemplo, você está numa festa, num casamento, tá todo mundo comendo, e aí você vai lá e come também. E hoje a gente vai falar, então, desse gatilho emocional, que é onde entra a ansiedade. Então, ansiedade, tristeza, raiva, frustração, esses sentimentos, essas emoções, são muito propícias de causar na gente um desconforto, né? Um certo desconforto, a gente não fica legal, a gente fica meio para baixo, a gente fica esquisito, né? Quando você sente aquela sensação esquisita mesmo, né? Quando a gente muda de humor, eu tô legal, de repente fiquei triste, fiquei ansiosa, fiquei preocupada, e aí a gente não fica bem com aquilo, né? E aí, o que que acontece? Nessa situação, quando a gente percebe que mudou de humor, começa a acontecer tudo, uma coisa atropelando a outra. Então, a gente, é tudo muito rápido, né? A gente fica ansiosa, e aí já quer resolver aquele problema, e aí não aguenta pensar naquele problema, aquela situação começa a dar um desconforto ali, uma angústia, uma coisa, sente o coração palpitando, sente, né, o estômago ruim, sente um monte de coisa, e aí já pensa, eu preciso resolver isso. E aí, qual que é o jeito mais fácil? E isso, gente, infelizmente, a gente aprende na vida, né? Desde a infância, eu falo, porque a nossa maneira de criar os nossos filhos faz eles a se voltarem para a comida quando não estão bem. Então, a gente que tem filho pequeno, né? Tem que se voltar muito para isso, tem que prestar muita atenção nisso. Quando a sua criança está chorando, evita de pegar logo uma comida e dar para ele comer, porque a gente quer fazer isso para distrair a criança, mas a gente não está ensinando ela a lidar com aquele sentimento. E é isso que nós adultos fazemos. Quando a gente está triste ou quando a gente está ansioso e a gente vai para a comida, é porque a gente não está sabendo lidar com aquela emoção. E aí a gente quer a comida para distrair, para resolver aquele problema. Muitas pessoas têm vontade de comer doce nesse momento, de comer chocolate, né, ou qualquer outro tipo de doce. E aí entra também uma parte que é fisiológica, né, que é da liberação de hormônios. Por quê? Porque o doce, o chocolate, ele libera alguns hormônios do prazer, da felicidade, da satisfação. Então, a gente busca esses alimentos porque a gente fica feliz quando come um docinho, quando come um chocolate, e a gente acha que aquilo vai resolver o problema da nossa ansiedade. Mas não é assim. Porque quantas vezes você, estando ansiosa, comeu um chocolate e depois, além de estar ansiosa, ainda ficou culpada? Né? Ou quantas vezes você estava preocupada e aí você foi se encheu de pizza e além de ficar preocupada, ainda se sentiu culpada por ter exagerado, né? Então, comer não vai resolver o nosso problema, só vai distrair, só vai trazer ali uma fonte de prazer, né? Para a gente poder resolver ali, tentando resolver aquele problema, mas a gente não vai resolver. Então, a gente precisa mesmo entender o que a gente está sentindo, a gente precisa entender qual que é o problema que está acontecendo e resolver ele, não é partir para a comida. Né? A gente tem muita vontade de comer, só que a gente não pode sempre, toda hora, ficar comendo, porque senão a gente vai acabar ganhando peso. Tem alguém com o microfone aberto aí? Se puder fechar para mim, por favor. Está dando um ruído aqui. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então tá, então a gente precisa entender essa emoção, né? O que a gente está sentindo para a gente poder não partir para a comida. Primeiro passo, então, identificar o que eu estou sentindo, tá, gente? Então, vamos para a parte prática de tudo isso que eu já falei. Então, a ansiedade é um sentimento, né, que vem, às vezes, para nos preparar para alguma situação, a gente entende essa emoção como algo negativo, a gente fica incomodado com aquilo, a gente não quer sentir aquilo, a gente quer resolver aquele problema e aí parte para a comida. Então, vamos para a parte prática. O que, então, a gente precisa fazer para evitar essa compulsão alimentar?
Primeiro passo, identificar o que você está sentindo, tá? Colocar um nome para essa emoção. É tristeza? É raiva? É angústia? É ansiedade? É, sei lá, frustração? É revolta? Põe um nome para o que você está sentindo, já que identificar a emoção é mais fácil. Vamos começar por essa parte. Então, coloca primeiro um nome para o que você está sentindo. Depois, tenta identificar um motivo. Mas por que eu estou me sentindo assim? Né? Ah, eu estou ansiosa, porque eu tenho uma entrevista de emprego para fazer. Ah, então esse é o motivo de eu estar ansiosa. Então, gente, se precisar, pega papel para anotar, né? Pega papel para escrever, para ver se fica mais fácil trazer isso para a consciência. Bom, identificou então a emoção e identificou o porquê dessa emoção? Vamos identificar os pensamentos, o que está passando pela minha cabeça. Então, e essa talvez seja a parte mais difícil, né? Mais difícil identificar, porque como é tudo muito automático, a gente tem essa dificuldade. A gente, às vezes, não consegue identificar o que a gente está pensando. Mas, aí a gente vai se fazer algumas perguntinhas. O que está passando pela minha cabeça? Né? O que eu estou pensando? O que eu posso estar pensando sobre essa situação? Então, eu estou ansiosa por causa da minha entrevista de emprego. O que eu estou pensando? Aí eu estou pensando que talvez eu vou me dar mal. Eu estou pensando que tem muito concorrente. Será que eu vou ser tão bom? Será que eu vou dar conta de falar o que eu preciso falar nessa entrevista? Então, identificar o que eu estou pensando, os perigos, né? Os medos que eu tenho com relação a essa situação. Eu estou com medo de quê? De acontecer o quê? Né? Depois que eu identifiquei esses pensamentos, aí eu vou buscar pensamentos alternativos. Bom, então se eu estou com medo de não saber o que falar, o que seria legal eu fazer? Né? Então eu vou pensar, o que seria legal? Eu não posso ficar pensando só assim e não fazer nada, porque senão realmente vai dar errado. Então, aí eu já vou para o quinto passo, definir comportamentos que resolvam o problema. Se eu estou com medo de não saber o que falar, eu vou me preparar, eu vou estudar sobre aquela empresa, eu vou pensar o que eu quero falar lá, eu vou pensar sobre mim, eu vou pensar sobre o que eu quero. Enfim, esse é um exemplo que eu estou dando, né, para ajudar vocês. Tem outras situações, né, gente, que deixa a gente ansioso. Então, vamos pensar, né? Essa é o ponto principal, é pensar, é identificar o que eu estou pensando, identificar o problema, identificar o meu medo, e aí sim, definir comportamentos que vão resolver esse problema. Não adianta eu ficar sofrendo, não adianta eu comer demais, isso não vai resolver o meu problema. Não adianta eu ficar dentro do quarto sem falar com ninguém, não adianta eu ter vontade de chorar. Se tiver vontade de chorar, pode chorar, mas não vai resolver seu problema. Né? Então, a gente precisa buscar formas de resolver esse problema. E aí, uma forma que eu até, assim, sempre falo para as pessoas no consultório, talvez fique um pouco mais fácil para vocês, é vocês pensarem assim, se fosse um amigo meu passando por esse problema, que conselho eu daria para ele? O que eu falaria para ele ou para ela, né, para ela fazer nessa situação? Porque quando a gente pensa no problema do outro, parece que é mais fácil resolver. Então, tento fazer assim. Então, se fosse o meu marido, ou a minha esposa, ou um amigo, ou uma amiga, passando por essa situação que eu estou passando agora, que conselho eu daria para ela? E aí, talvez fique um pouquinho mais fácil para vocês pensarem nessa questão do que fazer para resolver esse problema. E aí, eu tenho até aqui um modelo, né, do que eu passo no consultório ou nos meus grupos de emagrecimento também, quando eu vou falar de pensamentos automáticos, porque nos grupos de emagrecimento que eu faço, eu trabalho tudo isso, né, tudo de forma, assim, estrinchadinha, eu ensino passo a passo, tudo de forma mais, bem mais aprofundada, tá? Então, eu passo isso aqui, essa tarefinha, se você até quiser tirar um print aí da tela, ou tirar uma foto, se você tiver no computador, para você fazer como treino mesmo, né, em casa. Então, esse aqui é o exemplo do que eu peço para as pessoas fazerem. Então, eu peço para preencher, né? Então, tá, tô ansiosa, né? Tô preocupada, tô triste. O que eu vou fazer? Vou preencher isso aqui, para ver se eu consigo resolver meu problema sem partir para comida. Então, vou preencher situação. O que está acontecendo, né? Qual foi a situação que eu estou com medo, né? Onde que eu estou, com quem que eu estou, né? Então, é situação.
Número 2, na coluna número 2, você vai colocar o que você está sentindo, dar nome para o que você está sentindo. É ansiedade, é medo, é tristeza, é raiva. Você vai colocar aí na coluna número 2. Na coluna número 3, então você vai buscar esses pensamentos automáticos, esses pensamentos negativos. O que você está pensando? Seus medos, né, as suas angústias, você vai escrever tudo aí. Faz um diário, igual a gente fazia quando era criança. As meninas, né, tinha esse hábito. E o número 4, na coluna 4, você vai então buscar pensamentos alternativos para essas situações, tá? Então, tudo que é alternativo, o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso pensar de diferente, né? O que que o meu amigo faria no meu lugar, se fosse ele, né? O que que eu ia dar de sugestão para ele? Eu vou preencher aí no número 4. E escrever, gente, é terapêutico. Tá? Às vezes a gente pensa, vou fazer mentalmente. Não é a mesma coisa. Escrever é muito terapêutico. É importante, tá? A gente tirar esse tempo, porque a gente coloca mais as ideias no lugar quando a gente está escrevendo. Outros comportamentos que ajudam a reduzir a ansiedade. Exercício de respiração, e aí você pode buscar lá no Google como fazer um exercício de respiração. Aparece lá. Exercício de relaxamento, que também você pode pesquisar no Google. Atividade física, muitíssimo importante. E eu pego no pé dos meus pacientes. Gente, vocês estão fazendo atividade física? Porque quem é muito ansioso tem que fazer. O Lúcio depois até pode falar mais para vocês sobre a influência, né? Como que a atividade física melhora a questão da ansiedade, mas é muito voltado para a parte hormonal também. Meditação também ajuda. E atividades relaxantes, outras coisas que a gente gosta de fazer. Tomar um banho quente, ver um filme, tocar música para quem toca, ouvir música que você gosta, cuidar de planta, cuidar de cachorro, passear com o cachorro, ver o passarinho na janela. Gente, coloca aí coisas que vocês gostam de fazer, que dão prazer para vocês, né? Então, quando tiver naquele momento de muita ansiedade, não estiver conseguindo identificar pensamento nem nada, gente, tá com muita vontade de comer, coloca um bilhetinho lá na, sabe, post-it? Prega lá na porta da sua geladeira, na porta do seu armário, bem amarelo lá, escrito assim, ó, se eu não tô com fome, então eu não tenho que comer, eu tenho que fazer outra coisa para relaxar. E aí eu vou buscar outras alternativas, tá? Vamos comer quando a gente estiver com fome. Se não tiver com fome, estômago roncando, estômago vazio, então não é comer que você precisa. Você precisa olhar para suas emoções, olhar para o que você está sentindo e buscar outras formas de resolver isso, tá? Então é isso, bem rápido, né? Muita coisa que eu queria passar para vocês. Quero agradecer. Vamos abrir para dúvidas. O Zoom corta com 40 minutos, daqui 5 minutos vai cortar, mas qualquer coisa a gente abre de novo outra sala para vocês tirarem dúvida. E aí eu já quero aproveitar para convidar vocês, porque segunda-feira agora, dia 22, eu começo a minha semana gratuita da ansiedade e da compulsão alimentar. É um grupo no WhatsApp que eu montei totalmente gratuito, tá, gente? E durante a próxima semana, de 22 a 29 de março, eu vou fazer muitas aulas como essas para vocês, tá? Como lá eu vou gravar as aulas, então eu vou ter mais tempo para explicar, vocês vão poder tirar dúvida, eu vou ficar sempre disponível lá para vocês, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E a gente vai falar muito, tá? Sobre ansiedade e sobre compulsão alimentar. Vou ensinar muito mais coisas para vocês, coisas que eu ensino no meu grupo de emagrecimento que é pago, tá? Então, muita coisa do que eu ensino lá para as pessoas que me pagam, eu vou ensinar para vocês de forma gratuita nessa semana que começa agora já na próxima segunda-feira. Então, se você gostou desse tema, se você achou importante, se você achou que cabe aí no que você precisa, né, que você gostaria de entender mais sobre isso, lidar com essa ansiedade, para não descontar isso na comida, para ser mais fácil de emagrecer. Então, gente, eu já passei para o Lúcio o link do meu grupo no WhatsApp, depois é só ele passar para vocês entrarem e participarem. Então, começa já segunda-feira agora, tá, gente? Então, não deixa, se você tem interesse, não deixa para se inscrever depois. Inscreve agora, já hoje, a hora que terminar a aula, para garantir já que você vai receber todos os conteúdos. Segunda-feira eu começo com tudo e a gente vai até na próxima segunda, dia 29. Muito bem, dito isso, quem quiser liberar o microfone para tirar dúvidas, quero agradecer o Lúcio pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês mais uma vez. Show, isso aí.
Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa para a Juliane, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Se alguém tiver qualquer dúvida, abra o seu microfone. Antes de todo mundo sair, eu queria tirar uma foto. Eu acho que você só precisa fechar a apresentação aí, Vou fechar aqui. que aí a gente consegue abrir a tela como um todo. Lúcio, Sim. quero agradecer pelas orientações da Juliane. Eu não consegui acompanhar tudo, porque a minha mãe hoje, infelizmente, não está passando muito bem, acabou que eu tive que dar um suporte. Mas eu quero depois, se vocês tiverem gravado, me mandar para me assistir. E, Juliane, eu estou te acompanhando lá no Instagram, quero te dar parabéns por todas as orientações e quero aí fazer parte desse grupo, porque nós estamos passando um momento muito difícil e para quem já tem esses históricos de compulsão alimentar, de ansiedade, esse momento agora é muito propício para a gente descompensar, né? Exatamente. E essa questão da atividade física, eu sou testemunha aí de que realmente faz toda a diferença. E todas as vezes que eu me vejo, né, sem a atividade física, para mim hoje funciona até como uma terapia, sabe? É um momento que eu entendo que eu estou cuidando de mim, realmente. Então, é muito importante. E agradecer o finalzinho que eu peguei aí, foram bem bacanas as orientações dessa questão de parar um pouquinho e pensar, né, antes de comer, principalmente o doce, né, que traz uma sensação de alívio muito grande quando a gente está com ansiedade, para poder pensar realmente antes de exagerar na dose, né? Mas eu vou te acompanhar lá, então, no grupo. Depois você me adiciona. Eu vou te chamar no Instagram, tá? Obrigada. Que ótimo. Obrigada, Thaís. Que bom que você está me Eu vou acompanhando. liberar aqui para fazer a foto. Vamos fazer a foto antes que corta? Vai cortar daqui a pouquinho, a gente abre de novo, mas vamos fazer uma foto. Quem puder abrir a câmera. Dá um sorrisão aí, Flávia. 1, 2, 3 e... Tirei da primeira página. Peraí, deixa eu tirar da segunda agora. Tem muita gente aqui. Ai, que bacana. Vamos para a segunda página. Isso, muito bem. Deu certo. Ju, mais uma vez, pessoal, eu vou mandar o link lá, tá, do grupo da Ju para vocês. Então, quem quiser participar e ficou com alguma dúvida, pode estar tirando essa dúvida com ela lá, que nosso tempo aqui é mais corrido por conta do Zoom mesmo. Então, vocês podem tirar a dúvida com ela. Gratidão imensa para vocês, gratidão imensa, Ju. Espero de verdade que a gente tenha acrescentado algo aí no sábado de vocês, na vida de vocês. Vamos continuar firme, tanto aí trabalhando essa questão da ansiedade, a compulsão alimentar e também sempre praticando nosso exercício físico aí, diário, semanal, não deixando de cuidar não somente do nosso corpo, mas também da nossa mente. Fechou? Então, Thaís, Isa, Flávia, Cíntia, Jéssica, gratidão. Eu vou te mandar lá já, mandar para o pessoal o link do grupo aí para quem quiser participar. Ju, gratidão imensa, obrigado de coração mais uma vez por estar ajudando a gente aí nesses grupos aí que a gente faz. Espero aí que quanto antes a gente tenha mais grupos aí para a gente poder trabalhar junto mais uma vez, tá bom? Gratidão imensa. Obrigada, gente. A todos aí. E o link do grupo já vai acabando aqui. Eu vou estar enviando já o link do grupo da Ju aí para vocês participarem. Participe, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá certo. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde.